como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos têm ouvido nesta noite? Todos têm ouvido, então vamos ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso. Meus queridos e amados irmãos, o livro do Apocalipse, também conhecido como livro das Revelações, ele foi escrito pelo apóstolo João, filho de Zebedeu e Salomé, também chamado de discípulo amado. Este livro, por nome de Apocalipse, ele foi escrito quando João ele se encontrava exilado numa ilha chamada Patmos. A ordem do imperador Domiciano, imperador romano, João ele é exilado nesta ilha, em uma ilha rochosa, uma colônia penal, e ele está ali por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo naquela ilha chamada Patmos. Jesus se revela para João e lhe dá a incumbência de escrever este livro por nome do Apocalipse. Livro esse que é composto de 22 capítulos, 404 versículos, e se divide em 3 partes. A primeira parte, acontecimentos passados; a segunda parte, acontecimentos presentes; e a terceira parte, acontecimentos futuros, porque foi dessa forma que Jesus se revela para João e lhe dá a responsabilidade de escrever o livro das revelações. O próprio João, ele começa a dar essa descrição da visão que ele tem do Cristo glorificado na ilha chamada Patmos, no seu capítulo 1, versículo 9 até o versículo 19. O próprio João começa dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virando-me para ver o que falava comigo, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. Na sua destra tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto resplandecia como o sol na sua força. E quando eu vi, eu caí como morto aos seus pés, porque não há quem resista de pé diante da glória do Deus Todo-Poderoso. Mas quando João, ele cai como morto aos seus pés, ele vai até João: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que vistes, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Louvado seja o nome de Jesus. Só quem tem esperança de ver o Cristo glorificado que João viu, adora ele nesta noite, porque ele está vivo e está presente em nosso meio para manifestar o seu poder e a sua glória. Louvado seja o nome de Jesus. E nós só não iremos ver ele. Nós teremos um privilégio tão grande que nós seremos semelhantes a ele. Quando João escreve a sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2 e versículo 3, João diz: amados, agora somos filhos de
Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Porém, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. E todo que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! A primeira coisa que João vê, quando ele se vira para ver o que falava com ele, foi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Os 7 castiçais, eles representavam as 7 igrejas da Ásia Menor, e Jesus estava no meio das igrejas. Jesus, irmãos, ele está no meio da igreja, porque ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele que governa a igreja. A igreja tem um dono, a igreja tem um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem um domínio, um governo de todas as coisas na palma de suas mãos. Aleluia! João também vê que os seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve. Quando João vê os cabelos dele brancos como a lã, brancos como a neve, nós se lembramos logo da visão do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13, do ancião de dias. Porque Jesus tem os cabelos brancos na visão de João? Os cabelos brancos de Jesus na visão de João representa e revela a sua eternidade, porque Jesus, ele não tem começo, ele não tem meio e ele não tem fim. Ele é eterno, transcendente e autoexistente. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer alguém escapar das minhas mãos, e operando eu, quem me impedirá? Louvado seja o nome de Jesus. Ele é antes de todas as coisas. João também vê que os seus olhos é como chamas de fogo. Os olhos dele como chama de fogo representam a sua onisciência. Ele vê tudo, ele sabe tudo, ele contempla tudo, e diante daquele que tem os olhos como chamas de fogo, não há quem possa se esconder. Ele vê no secreto, no oculto, no escondido, ele revela todas as coisas, porque esse atributo só pertence a ele. Ele é onisciente, ele sabe tudo, ele vê tudo, e diante dos olhos dele ninguém pode se esconder. Se esconde do pastor, se esconde da família, se esconde de alguém, mas não se esconde da pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Aleluia! E João começa, irmãos, a descrever essa visão do Cristo glorificado na ilha de Patmos. E uma coisa que me chama muito a atenção e eu fico maravilhado é que a Bíblia Sagrada, irmãos, é um livro de promessas. Existem aproximadamente inseridas na Bíblia Sagrada 8.040 promessas, sendo 5.000 promessas no Antigo Testamento e 3.040 promessas no Novo Testamento. E dentre essas muitas promessas que estão inseridas na Bíblia Sagrada, existem 3 promessas que Jesus ele fez para a sua igreja de uma forma distinta e específica. 2 dessas promessas Jesus já cumpriu com elas, e a terceira ainda não se cumpriu na sua totalidade, se cumpriu apenas em parte. A primeira promessa que Jesus ele fez para a sua igreja, e ele já cumpriu com esta promessa, ela se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 até o versículo de número 18. A Bíblia diz que Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, ele foi interrogado pelos seus discípulos, que lhe fizeram a seguinte pergunta: quem dizem os homens? Ele interroga os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus agora restringe a pergunta ao seu grupo apostólico e pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Simão Pedro, tomando a palavra, ele responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se volta para Pedro e diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Jonas, o filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue a quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Mas a ti também te digo que tu és Pedro, tu és Petros, tu és fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que as portas do inferno, Satanás e seus demônios não podem prevalecer contra a igreja, contra a tua casa, contra a tua família? É porque eu e você está edificado, eu e você está firmado na rocha chamada Jesus Cristo.
Cristo de Nazaré. É por isso que nós passamos luta, passamos prova, adversidade, mas a gente não se abala, porque nós estamos firmados numa base sólida, a saber, Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Ele cumpriu com esta promessa. Ele edifica a sua igreja sobre ele mesmo. Nós temos um dono, irmãos, e esse dono, ele tem um cuidado todo especial para com a sua noiva que lhe adora sobre a face da terra. Existe uma segunda promessa que Jesus fez para a sua igreja. Ela se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, e o versículo de número 49. Jesus disse: e eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para estar com a sua igreja, porque antes de enviar a sua igreja ao mundo, ele envia o Espírito Santo para a sua igreja, para capacitá-la e fazer a sua obra sobre a face da terra. E essa promessa Jesus cumpriu com ela em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, pousar sobre cada um deles, e todos passaram a falar em outras línguas e foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, ele cumpriu com a promessa. Ele envia o Espírito Santo para estar com a sua igreja. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é um cosmo, não é uma força ativa. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E como a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele tem intelecto, ele tem sentimento e ele tem vontade. Existe aproximadamente na Bíblia Sagrada 5 símbolos que representam o Espírito Santo. O primeiro é a pomba. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. A Bíblia diz que quando Jesus ele está sendo batizado pelo seu primo por nome de João Batista nas águas do Jordão, Jesus ele faz uma oração dentro do Jordão, e quando Jesus ora, a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre ele, e uma voz brada dos céus e diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo nas Escrituras também, ele é representado pelo fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3, está escrito que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Porque o Espírito Santo, ele é representado pelo fogo? Porque aonde chega o fogo do Espírito, queima o pecado, queima a impureza, queima a imundícia, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, o fogo dele queima, purifica, santifica, regenera, e o nome dele é glorificado. O Espírito Santo também, irmãos, ele é representado nas Escrituras pela água. Isaías capítulo 44, versículo 3 está escrito: e derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, e derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Espírito Santo, ele é representado também pela água, porque aonde a água passa, ela também limpa, ela tira a sujeira, ela lava, purifica e santifica o ser humano. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que também o Espírito Santo, ele é representado nas Escrituras pelo óleo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 está escrito: em todo tempo sejam lavas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Pode faltar tudo, pode faltar uma roupa boa, pode faltar dinheiro, as portas da terra podem estar fechadas, mas o que não pode faltar na vida do crente é a unção do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Não pode faltar óleo. Por que não pode faltar o óleo? Porque o óleo é o elemento principal para manter a lamparina acesa. Pode faltar tudo, só não pode faltar azeite na minha e na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo também, ele é representado nas Escrituras pelo vento. João capítulo 3, versículo 8 está escrito: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele
aquele que é nascido do Espírito. Porque o Espírito Santo é comparado com o vento nas Escrituras, porque o vento, você não pode ver ele, mas você pode sentir. Você não está vendo o vento circulando dentro da congregação nessa noite, mas ele está presente no ambiente. Da mesma forma, é o Espírito Santo. Eu e você não está vendo, mas ele está presente, atuando, operando no nosso meio, para o nome de Papai ser glorificado nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Você não vê, mas você sente, ele está presente. Porque o Espírito Santo é comparado com o vento, porque não há quem possa impedir a ação do vento. Aonde ele chega, não há quem possa deter ou impedir o seu agir e o seu operar. Como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E o Espírito Santo nesta noite, ele tem liberdade para batizar, para salvar, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, e o nome do Senhor se glorifica. Aleluia! Ele envia o Espírito Santo. Que bênção maravilhosa para a igreja. O profeta Isaías disse no seu capítulo 66 e o versículo 1, o próprio Deus falando por intermédio do profeta: o céu é o meu trono e a terra é o escabeiro dos meus pés. Em que casa não edificareis vós? Um Deus tão grande que ele diz que o céu é o seu trono e a terra é o descanso dos seus pés. Em que casa vocês vão me colocar? Não existe casa que me cabe dentro, mas ele habita dentro de mim e de você, por meio do Espírito Santo. Eu e você, como igreja do Cordeiro, nós somos privilegiados, porque nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Eles cumpriram com esta promessa, mas existe uma terceira promessa que ela não se cumpriu na sua totalidade, e é sobre essa promessa que eu quero falar mais nesta noite, em rápidas palavras, porque as horas já se avançam. A terceira promessa que Jesus fez para a sua igreja, e que essa promessa ele não se cumpriu na sua totalidade, ela se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. O próprio Jesus ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar lugar. E se eu vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus prometeu voltar para buscar a sua igreja, para estar com ele na glória e na eternidade. E promessa de Jesus é prego batido e ponta virada. Jesus começa dizendo no versículo 1 do capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração. Com outras palavras, Jesus está dizendo: não se aperreie, não se desespere, deixe de estresse e de preocupação, porque os seus dias de luta, de prova e de aflição estão contados sobre a face da terra. Eu já fui para o Pai, eu já preparei um lugar, o lugar já está pronto, e brevemente eu voltarei para arrebatar a minha igreja, para estar comigo na glória e na eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. E ele disse que ele mesmo foi preparar lugar. Quando Jesus vai preparar lugar, que no texto original de João, ele se apresenta como um camareiro, como aquele que coloca o lençol sobre a cama e a folha no travesseiro, aquele que prepara o ambiente para a chegada do hóspede. O lugar que eu e você vai morar, ele não é feito por mãos de homens. O lugar que eu e você vai morar foi o arquiteto do universo que preparou para mim e para você desfrutar dela na eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Jesus ele faz a promessa no capítulo 14 de João, que voltaria para nos buscar, para que aonde ele estivesse, nós também esteja juntamente com ele. Não só Jesus prometeu que iria voltar, os anjos também ratificaram a promessa de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que quando Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, ele passa um espaço de 40 dias andando em Jerusalém, está perto de se assuntar aos céus, vai para o Monte das Oliveiras. Quando chega no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos, e quando menos espera, ele começa a se assuntar aos céus, ser recebido na glória e ocultado entre as nuvens. E os discípulos ficam maravilhados vendo Jesus subir, eles ficam olhando para cima, e quando eles estão olhando para o alto, vendo Jesus se assuntar aos céus, a Bíblia diz que aparecem dois varões vestidos de branco, dois anjos,
E eles disseram assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele descerá outra vez. Não se preocupe, que ele não vai deixar vocês na terra, não. Ele vai arrebatar vocês para estar com ele também na glória e na eternidade. Aleluia! Jesus, ele vai voltar. Mas a questão é: como é que nós estamos aguardando a volta de Jesus? É o X da questão. Jesus, ele vai voltar. A sua volta é certa. Mas como é que nós estamos aguardando a volta de Jesus? Até porque no céu de glória, nas mansões celestiais que ele preparou para mim e para você, lá não entra de qualquer jeito. O céu é lugar de santo, de lavado e de remido pelo sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 está escrito: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A cidade lá não tem janela nem telhado, só tem 12 portas, e cada porta tem um anjo com espada desembainhada, e só entra lá quem tem o seu nome registrado no cartório do céu e escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 27 está escrito: porque nela, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma que contamine ou que pratique abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Só entra lá quem tem o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro. Jesus vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E como é que nós estamos aguardando a volta dele? Porque quando Jesus voltar, ninguém terá tempo de resolver as pendências. Quando Jesus voltar, ninguém terá tempo de colocar a casa espiritual no ordem. Quando Jesus voltar, ninguém terá tempo de dizer: me perdoe, eu te amo. Não. Se você tiver de pedir perdão, peça hoje. Se você tiver de se declarar para alguém, dizer que ama ela, diga que ama hoje. Porque quando Jesus voltar, ninguém terá tempo para nada. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que vai ser algo em torno de 3 milésimos de segundo. Vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. 3 milésimos de segundo não dá tempo de se converter, de se arrepender, de confessar pecado, não dá tempo para nada. Então o tempo é hoje. Entrar pela porta hoje, se humilhar hoje, se arrepender hoje, porque Jesus pode voltar antes desse culto terminar. Lá eu mando o rei basura, ele pode vir antes do culto terminar, e nós temos que ter a convicção que nós iremos subir com ele no arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até o versículo 58, Paulo diz assim: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, isso que é a matéria, Paulo não dá nem importância, porque isso aqui é pó e para o pó vai tornar. Tem muita gente se achando autossuficiente, soberba, prepotente. Eu e você só é o que é, porque o Espírito Santo dele habita dentro de mim e dentro de você. Mas quando o Espírito for retirar, essa carcaça em menos de 24 horas vai estar podre, fedendo, e não tem que alguém chegar perto. Aí Paulo não dá nem importância à matéria. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó inferno, aonde estará a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe por que não é vão? Porque tem uma recompensa. E sabe qual é a recompensa? É apresentada por Paulo no contexto do capítulo 15. É a transformação e a glorificação dos nossos corpos. Porque essa matéria que hoje nós possuímos, se a trombeta soasse agora, essa matéria não tem condições de subir, de romper o primeiro céu, o céu atmosférico,
o segundo céu, o céu cósmico, e adentrar no terceiro céu, o céu dos céus, a habitação do Deus Todo-Poderoso. Aí Ele vai nos dar um corpo transformado e glorificado, corpo esse que não vai estar preso nem ao tempo, nem ao espaço, nem muito menos à lei da gravidade, e a viagem para lá não vai ser demorada. Quando a trombeta soar, Ele arrebata, a gente sobe e se encontra com Ele nos ares, e para todo sempre estaremos com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E esse acontecimento pode se dar num momento, num abrir e fechar de olhos. E que privilégio eu e você receber um corpo glorificado e transformado. E aqui está o mistério, porque aqueles que morreram, aqueles que foram carbonizados, aqueles irmãos primitivos que foram amarrados em estaca lá no jardim de Néden, envolvidos com serifício, serviram de tocha humana nas noites de festa no seu jardim, aqueles irmãos que foram devorados no Coliseu por leões famintos, aqueles que também morreram e tiveram uma condiçãozinha, entraram num forno de um crematório de mais de 1.200 graus de temperatura e ficaram só a cinza, literalmente. Mas a Bíblia diz que um dia a terra vai ter que dar de conta dos seus corpos, o mar vai ter que dar de conta dos seus corpos. Onde tiver um crente salvo em Cristo Jesus, ele vai receber um corpo transformado com a mesma afeição física que ele tinha antes. Louvado seja o nome de Jesus. E se você me perguntar como isso vai ser, eu não sei explicar, só sei que vai acontecer. O corpo que você tinha se partir, naquele grande dia vai ser refeito da mesma forma como era antes. E o interessante é que a terra, um dia, ela vai ter que produzir partículas e moléculas que compõem o corpo humano, carbono, nitrogênio e oxigênio. A terra vai ter que dar de conta, o corpo vai ser refeito, vai se fundir com o Espírito, vai subir para se encontrar com Jesus nos ares, e a gente vai desfrutar da eternidade com o Senhor para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Isso se dará num momento. Por isso que a Bíblia tem que estar no altar 24 horas por dia. Paulo escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 18. Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares, e para todos sempre estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, porque a mensagem do arrebatamento, ela deve gerar conforto e consolo no coração de todo crente salvo, na pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Se você não se alegra em saber que tem um lugar preparado para você, e que Jesus vai voltar para lhe buscar, para estar com Ele, você precisa nascer de novo da água e do Espírito, porque não tem promessa maior que Ele fez para nós do que a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 25 está escrito: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A maior bênção é que eu e você vai desfrutar de uma eternidade com o Cordeiro de Deus na glória. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! E por que Paulo diz o mesmo Senhor descerá do céu? Para enfatizar aquele mesmo que quando nasceu numa manjedoura porque não teve uma hospedaria para receber. Aquele mesmo que foi rejeitado lá em Nazaré pelos seus próprios irmãos. E para cada Nazaré que nos rejeitar, existe uma Cafarnaum para nos abraçar. Aquele mesmo Jesus que foi perseguido pelos religiosos de Israel. Aquele mesmo Jesus, irmãos, que foi esbofeteado, cuspido, escarnecido, chicoteado. Aquele mesmo Jesus que na sua entrada triunfal, ele entrou montado num jumentinho, filho de uma jumenta, lá em Jerusalém. Aquele mesmo Senhor que foi cravado no madeiro com cravos. Aquele mesmo Senhor que suportou uma coroa de espinho. Aquele mesmo Senhor que quando estava com sede, disse: tenho sede, lhe ofereceram vinagre, mas ele não bebeu. Aquele mesmo Senhor, irmãos, que estava ali pendurado na cruz e foi transpassado por uma lança, de onde saiu sangue e água. Esse mesmo Senhor, aí Paulo diz que esse mesmo Senhor agora, ele não vai vir mais montado no jumento, filho de uma jumentinha, não. Ele vai vir montado no cavalo branco, escrito na altura da coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e reinará com poder, equidade e justiça sobre a face da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! É esse o Deus que nós servimos, que vai nos levar para morar com Ele na eternidade. Aleluia! E tem muita gente que está tão apegada com as coisas da terra. Glória a Deus.
E fica dizendo por aí que a igreja, a noiva do Cordeiro, vai passar pela grande tribulação. Tem muita gente pregando, ensinando, dizendo que a igreja vai passar por esse momento de grande angústia. Não é qualquer tribulação, nem qualquer aflição. É a grande tribulação. No original grego é tríplice megalê. Como Jesus disse no sermão profético de Mateus 24, nunca houve, nem nunca haverá tão grande aflição desde o princípio até aqueles dias. Vai ser algo terrível. Aqueles que não forem no arrebatamento, que ficarem sobre a face da terra para a grande tribulação, vão passar por uma angústia nunca vista antes na história. Vai ser dias tão terríveis que a mocidade cantou aqui, foi o primeiro canto que a mocidade cantou. Vai ser dias tão terríveis que a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 6, que os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. A morte vai tirar férias de 5 meses. A angústia vai ser tão grande que as pessoas vão desejar morrer, vão procurar a morte e a morte vai fugir deles. Vai ser dias de angústia e de grande aflição sobre a face da terra. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, que foi comprada e resgatada pelo seu sangue, não passará por esse momento de agonia, de desespero e de angústia que há de vir sobre toda a face da terra. E por que a igreja não passa, irmãos, por isso? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, que o Senhor, Ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por intermédio do nosso Senhor, Jesus Cristo. A igreja não foi destinada para a ira, para a grande tribulação e para a grande aflição. A igreja ela foi destinada para ir morar no céu, na glória e na eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A igreja vai ser guardada antes desse momento chamado grande tribulação. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que a palavra igreja, ela é mencionada 19 vezes. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do Apocalipse, a igreja, ela aparece 19 vezes. No capítulo 4, João, ele é arrebatado. E João, ele tem a visão do trono, da majestade, dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. No capítulo 4 de João, ele olha para cima e vê uma porta aberta no céu. E eu lhe digo nesta noite que para você como igreja, todas as portas da terra podem até se fechar, mas tem uma porta que nunca se fechará. A porta dos céus, ela sempre permanecerá aberta para a minha vida e para a tua vida, como estava aberta para João lá na ilha de Patmos. E ele tem aquela porta aberta e ele escuta aquela voz novamente, Moisés como de trombeta, dizendo: vem cá, João, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que ainda devem acontecer. E quando João sobe, ele vê agora o trono e sobre o trono o arco celeste, e ele vê um ser assentado sobre o trono, e ele começa a descrever a semelhança daquele ser, dizendo que a sua semelhança era como se fosse pedra de jaspe e sardônica, era algo lindo e extraordinário. E ele começa agora a dar a descrição daquele que estava assentado no trono. E João, quando ele chega lá, irmãos, a Bíblia diz que ele começa a descrever também aqueles 4 seres viventes, e ele começa dizendo que o primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro semelhante a um águia voando, e o terceiro semelhante a um rosto de homem, e o quarto semelhante a um águia voando. E eles tinham 6 asas e estavam cheios de olhos por dentro e por sua volta, e eles não descansavam nem de dia nem de noite, mas eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. E quando aqueles 4 seres viventes adoravam, os 24 anciãos ali naquela cena disseram: rapaz, a gente não pode ficar de fora desse manto, desse mistério, porque o céu é lugar de glória, é lugar de adoração. A gente vai ensaiando aqui na terra, porque lá vai ser pelos séculos dos séculos adoração e louvor ao Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Os 24 anciãos, eles vendo aquela cena, eles se prostram diante daquele que está assentado no trono, eles lançam as suas coroas de ouro diante dele e dizem: digno é o Senhor de receber honra, glória, força, poder, majestade e louvor, porque todas as coisas foram feitas por eles. Aí no capítulo 5 do livro do Apocalipse, João agora ele tem a visão de um livro que estava à destra daquele que estava assentado no trono. E aquele livro estava selado com 7 selos. E quando ele tem a visão daquele ser assentado no trono com um livro à sua destra, selado com 7 selos, João também vê um anjo forte que brada dos céus e diz: quem é digno
de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, fora achado alguém digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Nem nos céus, a criação de Deus, arcanjos, querubins, serafins, era digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Na terra, ninguém também era digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Debaixo da terra, muito bem se encontrava alguém digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Aí quando João, ele escuta a declaração daquele anjo forte, que nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, foi achado alguém digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Aí no versículo 5 do capítulo 5 do Apocalipse, João diz assim: e eu chorava muito. Por que ele chora? Se João, ele estava no céu, e céu não é lugar de choro, porque a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas João, quando chega lá, ele chora. Por que ele chora? Porque na verdade João não foi para ficar, ele foi arrebatado em espírito, mas aí ia voltar a terra. E por que ele chora? Porque ele se desespera. Porque ele vê que a promessa feita no capítulo 4 não teria cumprimento. Porque não foi achado ninguém de abrir o livro. E se não foi achado ninguém de abrir o livro, não teria mais salvação nem condenação. A história da redenção estava contida no livro. E se não foi achado ninguém de abrir o livro, não teria mais salvação para a igreja, nem condenação para os ímpios. A história não teria um fim. Aí João começa a chorar e eu chorava muito, não era pouco, era muito. Ele se desespera porque não haveria um cumprimento e um final feliz na história. Mas quando ele chora, a Bíblia diz que um dos 24 anciãos vai até ele: João, não chores. Eis aqui, João, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Era um ancião dizendo para João: João, a promessa está de pé, ele venceu, ele está vivo, o céu está preparado para a noiva do Cordeiro que adora ele aqui sobre a face da terra. Ele venceu, João, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele está vivo, ele ressuscitou e ele é digno. Eis aqui o leão da tribo de Judá. E quando João olha, ele não vê um leão, ele vê aquele com a sua semelhança, como fosse um cordeiro que foi morto e estava vivo. Cordeiro, símbolo do perfeito sacrifício que ele fez por nós, nos comprando, nos resgatando da nossa vã maneira de viver pelo seu precioso sangue. Não foi com ouro nem com prata ou coisas corruptíveis semelhantes a essa, mas foi com o sangue de um cordeiro imaculado, incontaminado, que ele nos comprou para estar com ele na glória. Louvado seja o nome de Jesus. A promessa está de pé, o céu está reservado para a igreja. E aqui eu vou encerrar do capítulo 6 até o capítulo 18, conhecido nas escrituras como um período tribulacional. A igreja não aparece mais em canto nenhum. Ela desaparece porque já tem sido arrebatada no capítulo 4, representada pelo arrebatamento de João. Capítulo 6 até o capítulo 18 a igreja não aparece mais. Só torna a aparecer agora no capítulo 19 e o versículo de número 7. E quando a igreja torna a aparecer, ela não torna a aparecer como noivo, mas ela torna a aparecer como esposa, porque já tem acontecido a festa de casamento do noivo com a noiva nas bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 está escrito: alegremos-nos e exultemos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela está pronta esperando a volta de Jesus, porque ele vai vir buscar uma igreja dentro de outra igreja. Ele vem buscar não crente, ele vem buscar santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A igreja torna a aparecer no capítulo 19, já naquela celebração que vai durar 7 anos, chamado Grande Banquete, as bodas do Cordeiro. E sabe quem vai nos recepcionar lá? O quarto homem da fornalha, cingido com a toalha e com a bandeja na mão. E sabe como é que ele vai dizer? Vinde, benditos do meu Pai, e receberei por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí a gente vai sentar no banquete, sabe com quem? Ao lado de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus vai estar nos servindo naquele grande banquete chamado Bodas do Cordeiro. Vale a pena ou não vale servir a Jesus? Aleluia. Mas antes da gente chegar lá, nas bodas
do Cordeiro, a igreja passa por um lugar depois do arrebatamento. E que lugar é esse? A sala do tribunal de Cristo, para recebimento em galardão, não é um tribunal para condenação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o galardão pelas obras feitas por Deus do nosso corpo, seja elas boas ou seja elas más. Jesus é tão bom, e aqui eu vou parar. Jesus é tão bom, irmãos, que não tem recompensa maior do que eu e você chegar no céu e ver face a face e desfrutar da eternidade. Mas ele é tão bom que a gente tem galardão e recompensa para aqueles que fazem a sua obra sobre a face da terra. Vale a pena servir a Jesus. E eu digo a você que a melhor coisa que eu fiz foi permitir que Jesus controlasse os meus passos. Aleluia. Aceitei Jesus, ou melhor dizendo, ele me aceitou, porque ele ligou no final para aceitar ele que me aceitou. Mas eu posso dizer a você com muita convicção que eu aceitei Jesus para ir morar no céu. Não existe bênção maior. Quem era eu? Eu estava condenado, era um inferno. Você também. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos e estavam da glória de Deus. Nós éramos por natureza filhos da ira, predestinados ao inferno. Mas ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, e o seu filho Jesus Cristo para morrer no meu e no teu lugar. Que coisa maravilhosa. E quem era eu? Perdido, traficante, viciado, maconha, cocaína, crack, mel, aeixa, chá de cogumelo, ciclopédia, defogina e peste, controle de taxa preta, 2 overdoses, 15 dias em coma, mais 52 dias cirurgia do pulmão, pneu motor, uma bolha de ar que nasce no pulmão, passando o coração para um lado, a outra puxada para o outro, pesando 40 quilos em cima de um leito, desenganado pela medicina, desprezado pela sociedade, pela família, por aqueles que se dizem ser amigos. Ai, Jesus tira da cadeia, liberta da droga, tira do tráfico, da criminalidade, da banho de sangue, aí coloca agora, irmãos, para fazer a sua obra sobre a face da terra. E não tem privilégio maior do que esse, irmãos, de estar na presença dele. Se eu soubesse que era tão bom servir a Jesus, eu tinha aceitado era antes. Aí Jesus foi lá no charco de louro, no terminal de lama, lá na sarjeta, onde ninguém queria ir, e ele foi lá, ele me resgatou, me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e fez com que se cumprisse na minha vida o Salmo de número 113, o verso 5, 6, 7 e 8, quando o salmista diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina para ver o que está nos céus e na terra, que ergue do pau desvalido e levanta do monturo o necessitado e faz assentar-se entre os príncipes e os príncipes do seu povo. E essa palavra se cumpriu literalmente na minha vida. Me tirou de um charco de lodo, de um terminal de lama, me deu uma sapecada de fogo, me batizou com o Espírito Santo e disse: agora você vai fazer a minha obra sobre a face da terra. E quando não tiver mais obra para fazer na terra, vem orar comigo na glória. Tá bom? O que mais? Que nessa noite os irmãos possam ficar com esta palavra. Costumo dizer, não sou pregador não, eu gosto de ouvir os outros pregar, mas de onde Jesus me tirou, eu sei dizer que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que ele batiza com o Espírito Santo, e que ele ainda vai voltar para nos buscar para morar com ele agora. Tenha essa esperança. Faça como Paulo. Eu li aqui Apocalipse 3, e dentro do versículo 11 diz: eis que venho sem, guarda o que? Para que ninguém tome a tua. Guardar o quê? Em primeiro lugar, guardar a palavra. Ou melhor dizendo, faça como o salmista, esconda ela no seu coração, para não pecar contra ele. Porque a palavra é o manual, é a bússola que vai nos conduzir até o céu. Quem anda por esta palavra não se perde no meio do caminho. Guarda a palavra. Guardar o que mais? A pureza, a santidade. Como foi cantado pela mocidade, tem que guardar a santidade para ver a face do noivo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A pureza, a igreja não pode perder a pureza, a santidade. E nessa geração corrompida, perversa, a gente tem que se manter firmes, irmãos, diante daquele que nos chamou. Louvado seja o nome de Jesus. E o que a gente precisa mais guardar? A fé, irmãos, a fé. Hebreus 11 diz: ora, sem fé é impossível agradar, mas se faz necessário daqueles que se aproximam dele, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Fazer como Paulo: combati o bom combate, encerrei e guardei agora o que me está reservado é a coroa da justiça, que o reto juiz ele me dará, não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Quem ama a vida de Jesus? Tem uma coroa de glória preparada para você.
E eu espero encontrar você lá na glória da eternidade, irmão, que vai poder ser fiel. Porque o céu é um lugar de conhecer e de ser conhecido. Que Deus abençoe. Louvo a Deus pelo pastor Elias, pela confiabilidade. Agora eu me lembrei dele que a gente teve lá no Cascunha ali uma vez, e agora recentemente na Baixa Verde, né? Que Deus continue abençoando. Muito obrigado pela confiança. Peço desculpa aos irmãos pelo horário, porque eu gosto da palavra, irmãos, né? Coisa para a gente estudar bíblicos, né? Porque infelizmente hoje nós vivemos uma geração, não me leva a mal, mas eu vou falar, de muitos pregadores, porém de poucas pregações, né? Muitas das vezes é muito movimento e pouca palavra. E o que sustenta o crente é a palavra, irmãos. O movimento é consequência da comunicação do Evangelho. Quando a palavra é pregada, irmãos, o Espírito Santo vai mover no coração, ele nos alegra, a gente sente a presença de Deus, mas todo avivamento ele parte da palavra. Então, coisa boa, eu ouvi a palavra, muito me alegra em saber que aqui, né, em José Velho, tem uma igreja que adora, que ama a palavra e que guarda no seu coração, pela paciência dos irmãos que me ouviram até agora. Que Deus o abençoe, agradeço a